Bom, no ano passado eu estava me interessando por realidade virtual, pesquisando isso, quando aconteceu a tragédia de Mariana. Imediatamente a gente pensou, falou, esse é um caso onde eu gostaria de levar as pessoas para lá, ou de ir para lá e mostrar o que aconteceu com essa nova tecnologia que é a realidade virtual. Fizemos isso numa parceria aí, 3 produtoras, Maria Farinha, Binóculos e Academia de Filmes, fomos para Mariana e fomos entender o que estava acontecendo, um mês depois da tragédia. Tivemos um produtor local fantástico, o Emerson Lindão, que nos ciceronou por tudo, um cara muito bacana, que tinha, durante a tragédia, salvado muitos animais da tragédia, uma pessoa que nos guiou com bastante coração, uma pessoa fundamental para a realização desse documentário. Chegando lá, aquela terra arrasada, a vila de Bento Rodrigues, 600 habitantes, terra arrasada mesmo, aquelas imagens de lama que a gente já conhece muito bem, já viu muitas vezes. Só que estando ali no local, você vê a vida que havia, você vê que a vida se esvaiu ali naquele centro. Foi uma imagem muito forte essa nossa chegada em Bento Rodrigues pela primeira vez. Feito esse reconhecimento de local do que tinha acontecido, que foi um crime, porque você não constrói uma barragem e você tem na linha de rompimento dessa barragem uma vila de 600 habitantes e você nunca criou um plano de evacuação da cidade e você não implanta uma sirene de aviso caso tivesse um problema na barragem, isso é um crime. Muito bem. Chegamos na cidade, vimos essa coisa, eu fui procurar os moradores, fui entender desses moradores, em que situação eles estavam, o que eles pensavam a respeito. Eu não tinha um roteiro de documentário. O que aconteceu foi impressionante e isso é que deu a linha para realizar a narrativa do Rio de Lama, que é esse documentário que eu fiz em Mariana. Todos os moradores, sem exceção, eram apaixonados pela cidade, apaixonados pela comunidade de Bento Rodrigues. Todos, todos. Ninguém... Você perguntava, e a cidade como era? Ninguém falava, pô, a cidade era meio perigosa, a cidade era isso, a cidade era aquilo, faltava isso, faltava aquilo. Tinha uns problemas. Não tinha problema nenhum. Parecia que a cidade não tinha problema nenhum, porque a comunidade era muito unida. 600 pessoas. Então você pergunta, como é que era? Que era legal. Puxa, quando nascia uma pessoa, estava todo mundo lá. Quando morria uma pessoa, estava todo mundo lá. O que você gostava de fazer? Coisas simples. Eu puxava meu tapete da minha sala, levava para a calçada, chamava as minhas amigas, jogava um baralhinho todo fim de tarde. E você, eu adorava mergulhar no rio maravilhoso, levava uma boia de caminhão, mergulhava no rio com os meus filhos no final de semana. E você? Eu gostava de caminhar pelas ruas, as ruas eram maravilhosas, eram de bloquete. As ruas de Bento Rodrigues eram sensacionais, a garotada brincava o tempo inteiro, jogava bola, pique-esconde, isso e aquilo, você tinha que gritar para chamar os meninos para vir jantar, não tinha perigo nenhum. E assim vai, os relatos foram um depois do outro, todas as pessoas, todos os ex-moradores apaixonados pela cidade. E esses moradores estavam, e muitos ainda estão, alojados em hotéis ou casas no município de Mariana. Estão profundamente tristes, muitos depressivos. Por quê? Porque eles tiveram que sair correndo das suas casas, tiveram 10 minutos para isso, não conseguiram pegar nada. Hoje em dia, eles vivem separados uns dos outros, uns perderam o emprego, mas muito mais eles perderam o sentido da vida. E eu acho que esses moradores, eu os comparo com refugiados de guerra, mas numa situação pior. Porque o refugiado de guerra, ele sempre tem um sonho que talvez ele possa voltar para casa um dia. Ele fala, um dia, na guerra da Síria, eu vou voltar, a minha mãe vai voltar a cozinhar, eu vou ver o meu vizinho. Então ele sempre tem esse sonho, possível ou não, ele tem esse sonho de voltar. Os moradores de Bento Rodrigues nem esse sonho têm. Eles sabem que a vida deles foi levada por esse rio de lama e eles não têm esperança de retorno. Então, a tristeza que eu via, ao mesmo tempo que eles falavam com muita emoção e muita alegria do passado, a tristeza que eles estão hoje, não tem preço que pague. Não adianta. Tem moradores que estão morando em casas grandes, casas bacanas até, né? Dadas pela Samarco, pela empresa que foi a empresa criminosa
que deixou a represa romper e levou a cidade embora, e levou 600 quilômetros de rio abaixo, poluiu, que não se sabe quantos anos, uma década, duas, para poder limpar, se é que vai poder ser limpado, que vai poder ser limpo esse rio. Mas sem falar do desastre ambiental, que é gigante, gigante, especificamente em Bento Rodrigues, essas pessoas estão tristes e não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Foi levada uma vida embora. A vida dessas pessoas foi levada embora. Além dos 19 mortos, os que restaram dos 600 habitantes não têm mais o seu passado, só têm a memória. Eles estão muito tristes. O que eu fiz como linha narrativa do documentário, a minha opção depois de ter ouvido essas histórias foi, eu vou contrapor esses momentos doces, essas memórias que essas pessoas têm, com o local arrasado. Então eu levei alguns moradores para Bento Rodrigues de volta, para a cidade arrasada de volta, e eles narraram as suas experiências, as suas memórias, dentro do próprio local onde eles estão. Por exemplo, tem uma cena da Dona Irene e seu Zezinho, dois tiozinhos fantásticos, deliciosos, músicos profissionais, que todo sábado eles cantavam na varanda da casa deles. Faziam um ensaio na varanda, uma varanda meio altinha, eles faziam um ensaio e a casa deles dava para a praça. Enquanto eles faziam um ensaio com uma caixa de som, a população vinha ali, alguns amigos sentavam no chão e ficavam ouvindo um show privado, de graça, sábado à tarde, sem marcar nada. É muito doce, me pareciam, esses finais de semana de música do seu Zezinho e a Dona Irene. Pois bem, eles tocam uma música no meu documentário, no mesmo lugar onde estaria a varanda. Eles identificaram onde a coisa estava, eles tocam uma música ali. Isso eu fiz com outros personagens. Esse contraponto de memórias doces com a terra arrasada. E faz muito sentido fazer esse filme em realidade virtual, porque dizem que a realidade virtual, os filmes de realidade virtual, eles são a maior máquina de empatia jamais criada. Ou seja, a empatia é estar no lugar do outro. A ideia de levar você, espectador, até Bento Rodrigues, como se estivesse lá pisando na lama e olhando para os ex-moradores contarem as suas histórias, cantarem músicas, enfim, enquanto você tem condições de olhar toda a terra arrasada que está e o sol que bate, aquela vida toda que teve ali que não tem mais, isso me parece uma utilização bem feita da realidade virtual. O meu objetivo com esse filme é que os criminosos sejam culpados, porque foram extremamente levianos em não fazer um exercício anual de evacuação da cidade, de não terem sequer uma sirene de aviso caso a barragem rompesse, e agora essa assistência impossível junto aos moradores. Então, o meu objetivo é que esses criminosos sejam culpabilizados, que sejam presos e sejam responsabilizados pelo seu crime. O que eu desejo também com esse documentário é que essa tragédia nunca mais seja esquecida, para que ela não seja repetida. Então, no documentário, no final do documentário, eu coloco que é imperativo que se construa um memorial de Mariana, porque a última coisa que a empresa, a Samarco, quer é que você continue se lembrando desse fato. A Samarco quer esquecer. Então, para que isso não aconteça, vamos criar um memorial de Mariana. Os moradores de Mariana, os moradores de Bento, que construam o seu memorial, para que as pessoas do mundo inteiro possam visitá-lo e entender que houve criminosos que fizeram um ato, que mataram 19 pessoas e esfacelaram a vida de outras 600. Então esse é o documentário Rio de Lama, espero que vocês assistam, ele é de graça, está na loja da Apple ou na Google Play Store.